Boa noite, Val. Boa noite, professor. Vamos aguardar só mais alguns minutinhos enquanto o restante da galera entra, tá bom? Tá certo. Boa noite, Adriele. Acabei de ler a sua mensagem no chat. Minha gente, hoje aconteceram-se as provas, né? Val já me deu um feedback do que ela achou, acredita que foi bem. Muitos textos na parte de língua portuguesa, muita interpretação textual. E você, Adriele, o que achou da prova? Gostou? Achou difícil? Estava fácil? Estava mediano? Eu não fui, não acredito, Adriano. Estava trabalhando, né? Porque, assim, na verdade, pelo que eu pude entender, foi um teste, né? Para verificar o que vocês já sabiam. Só que vocês sabem qual é o site no qual as provas ficam anexadas, para que eu possa pesquisar esse site e verificar direitinho aqui. Eu esqueci, não sei se é o site do supletivo. Eu também esqueci. Lembro que tinha, lembro que tinha, é, Quem pode te informar isso é Jefferson. eu mandei mensagem para ele logo cedo, ele não me respondeu. Mas, mas, vocês fizeram lá na Avenida 7 de Setembro, foi? Era o local, na verdade, era na Avenida 7 de Setembro, era próximo. A Joana Angélica, no Colégio Central. Colégio Central, né? É Colégio Central da Bahia. Ah, sim,
Entendi. Eu não encontrei. Encontrei um site aqui que falou do supletivo, mas não tem a prova. Eu gostaria muito da prova para que a gente pudesse discorrer sobre ela hoje. Mas, Mas eu me informei lá, disse que o resultado é com 15 dias úteis, mas, sim. mas que podia, no caso, ir acompanhando, entendeu? Para saber. Aham, entendi. De fato, vamos aguardar então. A gente ainda tem mais um mês e alguns dias de aula. Caiu inglês e assim, Sério? eu, Mais um mês? isso, a gente chegou na metade a gente chegou na metade da apostila, né? São 24 conteúdos. A gente está no conteúdo 12 ainda, na aula 12. Aula 12. Nossa, Pois é. eu E sei que aí, caiu lá questões lá em espanhol e em inglês também. Mas eita, eu tentei decifrar, né? Tipo assim, eu fui no que a opção que estava um pouco assim mais parecida assim com mais algumas evidente. palavras, entendeu? É. Aí eu assinalei, né? Vamos ver o que é que vai dar. Com certeza deu tudo certo. Eu estou na torcida, minha gente. À tarde eu estava tão ansioso para saber algo, né, que eu ficava buscando, eu não consegui nem tirar o meu cochilo da tarde, Sério? pesquisando, sério, pesquisando para saber se já tinha iniciado. 2 horas eu estava observando, conversando mandei mensagem para Jefferson para saber, assim, preocupado, né, se todo mundo foi, não sei do Diego, se ele compareceu, como foi. Diego não compareceu à última aula, né? Então, assim, acho que só foi você mesmo, Val. Diego com certeza estava trabalhando. Será? Agora, assim, naquele grupo tem outras pessoas, né? Tem outras pessoas também, Tem, mas elas não assistem. Agora, eu não sei o motivo. é, Elas não incrível assistem. isso, né? Incrível, verdade. Mas vamos começar nós. Ó, estamos aqui na aula 12 na dissertação argumentativa, na parte da conclusão. Só para recapitular, minha gente, vocês enviaram para mim a parte de vocês do texto, né? A Val me enviou e a Adriele eu não me enviou também. A Adriele eu pedi para ela organizar novamente o desenvolvimento dela, porque o desenvolvimento da Adriele tinha ficado muito grande. Acho que ela esqueceu de formular o parágrafo e aí acabou ficando um desenvolvimento muito grande. Aí eu pedi para ela verificar. E Val, me envia novamente a outra parte do seu texto dissertativo argumentativo, que eu inventei de trocar de celular e simplesmente perdi as conversas, tá bom? Aí você me manda, eu salvo bem rapidinho aqui, a redação eu tô fazendo agora. Tudo bem, Adriane, não vou puxar a sua orelha, não. Ó, eu ainda não consegui fazer a outra parte que você mandou, porque na Aham, verdade, esse final de semana eu estava me concentrando mais em questões da prova, sim, entendeu? aham, Aí eu deixei para fazer a parte da redação que você mandou, eu deixei para fazer depois, entendeu? entendi. Para Não, me concentrar mais e nos eu assuntos mais entendo, que cai na prova. aham, eu entendi, até porque a redação só é na próxima semana, né? Aí deixa eu falar É, para você, é a penúltima, é a no dia penúltima, 29, pois dia é. 29. Então tem muito tempo assim para a gente ainda fazer algumas análises. Jefferson me deixou assim bem à Isso, vontade para trabalhar com vocês a redação, devido até à questão do tempo. Aí, tipo, eu estou pincelando aqui na apostila, mas daqui para quando as nossas aulas encerrarem, a gente vai voltar para a redação firme. Aí eu vou passar uma aula todinha com vocês construindo à mão, entendeu? Hoje, como a gente vai ver a parte beleza. da conclusão, isso. Aí o que é que eu vou fazer? Agora são 7h12, eu vou iniciar, vou pular para a aula 13, vou falar um pouco da conclusão, pulo para a aula 13 e dou um tempinho para vocês, libero vocês uns minutinhos mais cedo, porque até então eu acho que vocês estão cansadas, né? Assim, ao menos você, Val, que eu sei que fez a prova, a Adriana acho que trabalhou, né, e vai fazer a Isso. redação.
Aí eu posso liberar vocês um tempinho mais cedo, ou uns 30 minutinhos antes, e aí fica tudo bem, tá bom? E vocês têm tempo para fazer isso, me enviar, porque eu preciso avaliar, certo? Hoje Então, ainda não, vai hoje ficar. não. Porque Não. hoje tá meio complicado. Vou dizer assim, que menino exigente, que menino levado, esse professor de português, viu? Não, mas é isso mesmo. Tudo na vida é com esforço, né? Tem que ter um esforço, tem que ralar, né? Tem que É. ralar. Pois é. Então, minha gente, a gente fala hoje da conclusão do texto dissertativo argumentativo. A gente viu a introdução, que é a contextualização da temática, e sempre lembrando, a introdução é o momento de abertura textual, né? Esse momento de abertura, você precisa mostrar para o seu redator que você domina o seu tema. Se você já começa na sua introdução tratando de coisas que não são tão relevantes, o redator ele fica sem necessidade, sem vontade de continuar a leitura do seu texto. E aí, lembrem-se, introdução 5 a 7 linhas. Né? E lembrando também que na introdução a gente precisa colocar o que será discutido no desenvolvimento um e no desenvolvimento 2. Né? Por exemplo, eu essa semana trabalhei na quarta e na quinta com uma galera que vai fazer um concurso aí, que também cobrou a redação, né? E o que é que acontece? Eles estão na mesma vibe de vocês, né? Nessa parte de introdução e desenvolvimento. E aí eu vou mostrar para vocês uma redação que a gente construiu juntos na aula. Ó, eles são três pessoas, elas são peritas criminais, né? Só que aí elas querem fazer o concurso para outro local. E aí a prova delas, deixa eu afastar aqui esse cantinho. A prova delas, né, cobrava a redação, vejamos, cobrava a redação, marca texto. E um dos temas, né, foi a importância da perícia criminal na investigação de crimes. Esta é a temática. Marcos, o que é que eu faço quando eu pego a temática para me conseguir destrinchar a redação? Eu venho com as palavras-chave do título. Por exemplo, ó, aqui eu tenho que falar da importância, ou seja, a relevância, a necessidade, a essencialidade de quem? Da perícia. Em que? Na investigação. Então, ó, palavras-chave: investigação de crimes, perícia criminal e importância. Então, sempre que eu pegar uma temática, ela vai vir grandinha para mim poder destrinchar ela. Por exemplo, eu dei para vocês naquele dia intolerância religiosa, eu deixei em aberto. Mas poderia, né, ser uma temática que dissesse assim: os desafios da intolerância religiosa no Brasil. E aí você tem os desafios, palavra-chave. De quê? Da intolerância religiosa. Aonde? No Brasil. Então, eu vou falar quais são os desafios das pessoas que são adeptas às religiões, né? O que elas enfrentam, aonde? No Brasil. Entendeu? Então, a temática já me disse que quer que fale do Brasil. Não quer que eu vá dar exemplo de uma coisa lá na África, na Nigéria, não. Tem que ser Brasil, BR. Então, ó, e aí a gente construiu essa redação junto. A introdução, né? Veja que eu usei, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis linhas. Da mesma forma que eu usei aqui, eu treinei no meu caderno. Ficou só um pouquinho maior, fechou às sete, mas ficou ótimo. Veja só, como eu tenho que falar da importância da perícia criminal na investigação de crime, olha só como eu comecei. A perícia criminal desempenha um papel crucial na elucidação de crimes, ou seja, a perícia criminal possui uma relevância no... Só um minutinho, minha gente, um minutinho rápido. Ou seja, desculpa, voltei. Ou seja, a perícia criminal desempenha um papel relevante na sociedade
principalmente no que diz respeito ao que? A solução, né, dos problemas. E quais são esses problemas? Os crimes. Então, ó, contribuindo para a justiça e a segurança da sociedade. Por meio da análise minuciosa de provas materiais, os peritos coletam informações essenciais que auxiliam na identificação de culpados e na reconstrução dos eventos. Nessa perspectiva, é cabível discutir, então, veja, eu já estou falando o que é que eu vou falar no desenvolvimento um. É cabível discutir a relevância, né, a importância do trabalho especializado e os desafios. Então, um parágrafo eu preciso falar novamente o porquê que eles são importantes, e o outro parágrafo eu vou falar sobre os desafios que eles enfrentam. Entenderam? Então, veja, eu apresentei o tema aqui, ó. Eu usei o primeiro ponto, primeiro período, primeiro ponto, falei da importância. Segundo ponto, continuei. Através de quê que tem essa relevância? Aí fechei mais um ponto. E aí continuei nesta perspectiva, ou seja, nesse viés, deste modo, são palavras que você pode utilizar na introdução para ajudar a desenvolver. Deste modo é cabível discutir, deste modo é importante discutir. Veja que em nenhum momento nesta introdução eu utilizei a primeira pessoa do singular. Eu utilizei verbos em terceira pessoa. Ó. Verbo desempenha. Quem desempenha? Ele. Ele quem? A perícia criminal, o perito. Então, não utilizei. Nós precisamos valorizar os peritos criminais. Eu não disse isso. Eu disse isso, só que com outras palavras, né? Eu não disse isso desta forma. Eu disse isto, só que com outras palavras, né? E aí, minha gente, o desenvolvimento, vejam, ó, a coleta. Ah, perdão, calma aí. Aí a outra temática que eu coloquei foi desafios e avanços na área de criminalística. Então, ó, um parágrafo desafios, outro parágrafo avanço, palavras-chave. Aonde? Na área de criminalística. A atuação, aqui minha gente, é a introdução, tá? De outro tema, tema 2. Ó, usei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Treinei no meu caderno também e fechou 7 linhas, contadinhos até aqui, contadinhas até aqui, ó. E tudo bem. Vamos lá, ó. A atuação dos peritos criminais está em constante evolução, impulsionada pela tecnologia e pela necessidade de aprimorar as técnicas de investigação. Ok? Todo perito criminal ele precisa de tecnologia, porque como é que ele vai, por exemplo, descobrir um DNA? Como é que ele vai, por exemplo, descobrir aquela impressão digital de quem foi que pegou a arma branca, né? E tal. Então, eles precisam de tecnologia. Nesse contexto, então, veja, ó, pode falar, quem abriu o microfone. Alguém abriu o microfone? Não, né? Tudo Não. bem. Não. Então, ó, usei aqui, fechei primeiro ponto, falei, ó, apresentação do tema, né? O desafio e os avanços. A atuação deles depende de quê? De desafio, de avanços, né? Só que esses avanços, quando eles não são cabíveis, eles trazem desafios. Eles trazem desafios. E aí eu vou agora, ó. Nesse contexto, exploramos, né? E aqui eu errei, porque eu coloquei exploraremos, mas é o errado, tá bom? Vamos trocar aqui, explora-se. Nesse contexto, deve-se explorar. Neste contexto, é cabível discutir os desafios enfrentados, como a preservação adequada de evidências e os avanços recentes, como o uso da análise de DNA e outras ferramentas forenses. Ou seja, já apresentei aqui o que é que eu vou fazer no desenvolvimento um. No desenvolvimento um, que é o próximo parágrafo, eu vou falar de quê, ó? Da preservação adequada de evidências. Lembram que aconteceu um caso com a cantora, com a cantora, que ela foi cantora, né? Com a Marília Mendonça, que divulgaram fotos dela no IML, tal, 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 e depois descobriram que era um cara que era envolvido, que ele era perito, e aí o cara divulgou todas as fotos. Não sei se vocês chegaram a saber disso. Eu soube. Pronto, divulgaram as fotos dela lá, né, já morta e tal, e situações assim bem constrangedoras mesmo. E isso é um exemplo que você pode citar.
no ano tal, a cantora Marília Mendonça foi vítima de um acidente no qual causou a sua morte, e a mesma teve as suas fotos expostas, não houve preservação adequada de evidências, a mesma é, vítima deste acidente perpassou por danos que custou sua vida. Então, eu já tenho que citar no desenvolvimento um. O desenvolvimento 2, né? Para cá, os avanços recentes, como o uso de análise de DNA e outras ferramentas forenses. Então, eu vou falar de avanço tecnológico. A busca por soluções eficazes e éticas, porque a pessoa que divulgou isso, ela não teve isso. A pessoa que divulga uma situação dessa, que a Marília Mendonça sobreviveu, que a Marília Mendonça viveu, né? O corpo dela, que querendo ou não querendo é dela, é uma pessoa que ela não teve isso, ética. Não teve. Mas isso é fundamental para o sucesso desse trabalho. Então, até aqui está tudo bem. As meninas, vocês entenderam que você sempre tem que colocar na introdução o que você vai discutir no desenvolvimento um e 2. Sim, Ok, ok. Aí o que que acontece? Eu separei aqui para vocês. Cadê, cadê, cadê? Avaliações que foram corrigidas, né, do INSEJA. E aí, ó, o INSEJA, né, o INSEJA em si, hoje vocês fizeram um supletivo, né? O INSEJA em si, ele cobra competências. A competência um ela fala de demonstrar o domínio da norma padrão da língua portuguesa escrita, que eu já falei para vocês que vocês não têm problema com isso. Todos vocês escrevem super bem, né? O que que acontece? O domínio da língua escrita, né, da língua portuguesa, é algo que ainda deixam muitas pessoas preocupadas, porque assim, a pessoa que hoje não domina o português, infelizmente, ela não tem um espaço. Mais difícil de você conseguir um emprego, por exemplo. Não é impossível, mas é mais difícil, né? Porque, por exemplo, você trabalha numa loja e aí pedem para você etiquetar roupas. Você precisa saber dominar aquele padrão de roupa. Como é que você vai escrever baby doll? Como é que você vai escrever tomara que caia se você não tem um domínio da língua em si? Então, o domínio da língua portuguesa não é só essencial na escrita, mas para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso crescimento pessoal e profissional, né? Às vezes a gente assim se depara com erros ortográficos e a gente fica abismado, né? A gente chega a ficar abismado. Só que tem coisas que a gente não consegue evitar porque as pessoas elas querem escrever conforme elas falam, o que é uma agressividade à língua portuguesa, né? Competência 2 fala sobre a elaboração do texto dissertativo argumentativo dentro do tema proposto, aplicando conhecimento de diversas áreas para desenvolvê-lo. Marcos, o que é que isso quer dizer? A competência 2, minha gente, nada mais está dizendo que você tem que saber o que é uma introdução, você tem que saber o que é um desenvolvimento e, principalmente, saber o que é a conclusão. O que é a conclusão, né? Porque a conclusão ela é a pá de tudo. É ela quem fecha o texto. Se a gente desenvolve um texto bom, começa bem, introdução bem, desenvolvimento bom, mas na conclusão a gente peca, aí nada valeu. Porque a conclusão, ela vale, né? Aqui, ó, a competência 5, por exemplo, ó, ela é exclusiva para o nível ensino médio. Essa competência 5 aqui tem que ser elaborada, só ela vale 200, ela sozinha. Então, elaborando uma proposta de intervenção para o tema abordado, o problema abordado, né? A competência 3 fala sobre selecionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, aqui, ó, é o momento que você sabe utilizar a língua, você sabe selecionar particularidades para garantir que seu texto é o texto. É aqui que você tem que saber usar os conectivos deste modo, portanto, todavia, embora, entretanto, no qual, cujo, cuja, cujos, cujas. É neste momento. É neste momento que você também precisa
saber utilizar um mais neste momento também, né? A competência 4 ela vem para demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos que são necessários para a argumentação, né? Hoje a gente vai discutir também palavras, né, que elas têm duplas grafias, né? Duplas grafias e duplos sons. A gente vai verificar isso no material que eu salvei aqui para vocês. E a competência 5 ela quer dizer, né, a elaboração da proposta de intervenção no qual você respeita os direitos humanos. E o que é respeitar os direitos humanos? É você julgar o governo, mas não esculhambar com ele, não difamá-lo. Ou melhor, você julga o governo, você pode difamá-lo, mas é de forma educada, tá bom? De forma educada. Eu sei que às vezes você quer soltar os cachorros em cima do governo, do presidente, da governadora, do governador, mas tem que saber agir, certo? De Desta forma forma, sutil. forma sutil. Muito bem. Boa noite, professor. Boa noite, Diego. Falei em você nesse instante. Falei em Eu você. cheguei um Me diga pouquinho que você atrasado conseguiu. hoje. Me diga que conseguiu fazer a prova. Não consegui, professor. Hoje foi o dia mais corrido, foi a segunda-feira mais corrida de toda a minha história lá na empresa. Né, não, porque Ai, hoje Jesus. eu tive reunião hoje com o diretor-presidente da empresa e com o meu encarregado. A gente ia acertar os detalhes da máquina que estava para chegar, uma máquina nova aí, né, todo o sistema novo, onde vai colocar, e são peças que tem que chegar para montar. E aí foi aquela correria logo de manhã cedo. E eu tentei correr o máximo que eu pude para sair meio-dia, mas não deu. Ficou para de tarde, ainda fiquei lá com o diretor, o presidente, conversando com ele. Depois, ainda tive que conversar com ele por celular. Aí fui correr atrás do meu encarregado para resolver outras situações e foi uma agonia. É, eu compreendo. Realmente é perceptível. Bem perceptível, amigo. Mas que bom que deu certo. Não, mas aí eu também já escorei ele no canto da parede e falei: olha, tem umas 4 provas para fazer e eu não vou faltar, não. Ele não, não Que se bom. organize. Não, mas Não, é, ele, como diretor-presidente da empresa, ele é uma pessoa maravilhosa, ele não pega no pé, ele não é aquela pessoa implicante, é aquela pessoa sim. acessível, né? Pelo menos comigo e com o meu encarregado lá. Nós dois estamos na frente da filial lá, ele é uma pessoa bem acessível, não cria dificuldade em questão disso. Ele chegou para mim: olha, só se organize e vá fazer sua prova, vá para você concluir seu ensino médio, que a gente vai precisar de você aqui na empresa. E não tenho o que falar dele não, sabe? É uma pessoa maravilhosa. Ele até se sentiu mal hoje por eu ter faltado a prova. Eu falei: não, não se preocupe não. Daqui a 30 dias eu remarco e faço a prova de novo, não tem problema não. Compreendi. Ah, neste caso, você foi tão corrido o seu dia hoje que acabou que você não conseguiu, né? Você vai remarcar e vai fazer daqui a 30 dias. É, não consegui, porque foi Ah, bem corrido mesmo. Eu só consegui mesmo finalizar meu serviço quase 3h30 da tarde. ótimo. Mas assim, de certeza será a mesma prova que as meninas já fizeram, né? E assim, elas disseram que tem muito texto, viu? Muito texto, questão de espanhol, de inglês. Então, já vai se preparando para essa parte também, tá bom? É bom que eu já pego uma colinha delas aqui já. É verdade. A gente está falando hoje, Diego, sobre Ah, retomando. inclusive os textos grandes, viu? Prepare para ter paciência. Eita, Diego, tá vendo aí? A Val já Tirinha, tirinha em inglês, questões em espanhol. é sobre isso. Diego, hoje nós estamos falando sobre, retomando, né, o que a gente já entende sobre o texto dissertativo argumentativo. Não se preocupe, que hoje eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, tá bom? Para que vocês descansem. Estou só mostrando aqui alguns textos, né, algumas redações que são do Enseja, de pessoas que tiraram 10, né? E aí, ó, olha só esse texto, olha a temática, gente, consumo consciente, uma realidade em alta. E aí a introdução, né, vem até aqui, ó. Isso tudo é introdução. Aí,
Aqui, ó, usou 5 linhas a pessoa. E ela começou assim: já estão ficando velhos os tempos onde o consumir de maneira ilimitada era uma atitude invejável. O que agora impõe-se é praticar formas de consumo onde se valoriza mais o uso do que a propriedade. A estabilidade financeira familiar, a necessidade de reutilizar e ou reciclar e a preocupação pela contaminação do meio ambiente e pelo esgotamento dos recursos naturais. Ótimo. Ela apresentou aqui, minha gente, a temática que ela discutiu, o consumo consciente, o que é que precisa e o que é que esse consumo, né, quando ele não é feito da forma correta, o que causa? E aí esse consumo, ele, né, traz aí essa falta de estabilidade financeira familiar, né? As pessoas estão valorizando mais o uso do que a propriedade, tem a necessidade de reutilizar, de reciclar, e também a preocupação pela contaminação do meio ambiente. Então, citou tudo. Aí ela vai para o desenvolvimento, ó, pra cá. Sabe-se que muitas pessoas estão mudando de hábitos e costumes. Elas estão partilhando a utilização do carro por várias pessoas para ir e voltar do trabalho, alugando bicicletas e patins elétricos. Desta maneira, evita-se a necessidade de consumir recursos naturais para aumentar a fabricação desses produtos, para que possa ser comprado por estes consumidores. E eles não precisam endividar-se para comprá-los. Falou tudo também, né? Vamos lá. Aí ela de novo, ó, outro desenvolvimento, fez dois, né? De 5 linhas, gente. De novo. Constata-se, calma aí, deixe-me marcar. Constata-se uma maior preocupação por utilizar e reutilizar os produtos de bens de consumo por mais tempo, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, roupas, sapatos, etc. E quando se decide trocar ou não usar mais, existe uma preocupação em doar ou entregar para reciclagem ou coleta seletiva. Ela falou tudo, realmente acontece isso. Por incrível que pareça, algumas pessoas ainda doam, né? Roupas. Eu, particularmente, eu sempre esvazio meu guarda-roupa e aí eu sempre dou para uma mulher que mora próxima à minha casa, que ela abre uns bazares, né? E ela revende essas roupas. Então, assim, a minha parte eu faço. Agora, se ela revende, já não tenho culpa, né, minha gente? Então, está havendo esse consumo consciente, porque as pessoas elas estão consumindo, mas ao trocar, né, de roupa, ao trocar de um celular novo, elas sempre estão buscando formas ou de reciclar, ou de repassar para a coleta seletiva. Isso acontece com menos frequência quando o assunto é, minha gente, celulares. As pessoas elas não querem, de forma alguma, trocar de celular e dar um celular, o seu antigo celular a alguém. As pessoas sempre vão querer o quê? Vendê-los, né? As pessoas vão dizer, eu gastei horrores nesse celular e eu vou dar a alguém assim de mão beijada. Não, eu vou vender. Agora sim, eu vendo por valor X. O bom é isso. Mas, vocês estão entendendo, né? A temática. E a conclusão, ele vai lá, ó. 4 linhas. Deve-se exigir dos poderes públicos medidas e ações que fomentem a prática de essa nova forma de consumir. Exigir das prefeituras um aumento de vias para bicicletas, uma isenção, né? E aí ele errou a palavra isenção, né? Porque o certo é isenção. Tem algumas palavras nesse texto que estão erradas, tá? Minha gente, eu estou lendo assim, disfarçando, mas já notei várias. É, isenção de imposto federal para empresas fabricantes que recolham e reciclem o bem de consumo usado e o transformem em um novo. Ótimo. E aí o Joaquim, né? Ele fechou nota máxima. Só que assim, eu não entendo porque ele errou algumas palavras, ó. Prática, ele colocou prática, né? E perdeu esse C. Os eletrodomésticos, aqui que ele citou, ó. Eletrodoméstico, eletroeletrônicos, então tudo isso estão, infelizmente, errado. Observemos agora algumas palavras que a gente deve ter cuidado ao colocá-las no texto. Ó, salvei um material muito massa que eu já tenho há anos. E assim, esse material, minha gente, é tudo.
palavras homônimas e parônimas que eu separei para vocês. Aí, conseguem visualizar essa tela, minha gente? Sim, Ok, Sim. Val. Ok, muito obrigado pelo retorno. Então, as palavras homônimas, né, serão aquelas palavras que vão apresentar significados diferentes, mas que vão possuir pronúncia ou escrita que são iguais, né, Marcos? Então, quer dizer que as palavras, a palavra seção, seção, como eu já mostrei para vocês naquele dia, é um exemplo disso, porque seção tem, né, diversas formas de escrita, três formas de escrita e três formas diferentes de serem usadas dentro do contexto. E aí, dentro dessa ideia de homônimos, né, a gente tem as homônimos, as palavras que são homônimas homógrafas. Vamos entendendo, ó. Toda palavra que é homônima vai ser aquela palavra que apresenta significado diferente, mas é aquela que apresenta uma pronúncia ou uma escrita que é igual. Por exemplo, as palavras que são homônimas homógrafas, elas serão iguais na grafia, né, na escrita, e diferentes na pronúncia. Vamos para o exemplo, ó. A palavra colher, o verbo colher, né? É preciso colher mais e plantar mais também. Então, eu usei colher. Mas a palavra colher, que é o substantivo talher, né? Colher, escreve-se da mesma forma, né? É grafada da mesma forma de colher. Mas o que muda é o quê? Apenas o som. Então, elas são homônimas homógrafas. Marcos, tem macete para isso? Tem. Tem um macete, minha gente, que eu uso, que é assim, ó. Tudo que é homo é igual, né? Homossexual, igual. Homo. Então, homo, igual. Grafas, grafia, escrita. Escrita igual, som diferente. Beleza? Então, homo igual, grafa, escrita, que vem de grafia. Então, se vocês pegarem na prova alguma ideia de palavras homógrafas, vocês vão saber já de cara o que é, né? Que são aquelas que serão iguais na grafia, na escrita, e diferentes na pronúncia, certo? Homônimas homófonas, elas já vão ser iguais no som e diferentes na grafia. Por exemplo, as palavras acender, né, ó, acender e acender. Acender de ATA, né, decidiu acender a chama da paixão. Então, acendeu, né, ateou, decidiu acender a fogueira. Acender com C. Agora, ascender vem de subir, né? O nosso querido amigo Diego proximamente irá ascender no seu trabalho. Então, proximamente ele subirá de cargo no trabalho dele. Então, vejam aí a diferenciação que a gente tem, né? Acender com C, ATA, acender o fogo, acender o cigarro. E ascender com SC vem de subir, ou seja, de posição, ou seja, escada, enfim, é subir de um sentido geral, né? Ascendeu as escadas, ascendeu de cargo, entendeu? E as homônimas perfeitas serão aquelas que são iguais na grafia e iguais na pronúncia. Caminho de substantivo, né? Caminho, que vem de estrada, o caminho era curto. E caminho verbo, né? Eu caminho no caminho. Pronto. Eu caminho no caminho. Ótimo exemplo, adorei, não vou esquecer mais nunca. Eu caminho, do verbo caminhar, aonde? No caminho. Então, um caminho vem de substantivo, o outro caminho vem de verbo. Eu tô aqui com um gatinho, minha gente, filhote, que eu adotei, deitado. Fez questão de vir para cá pro tapete, tá aqui me ouvindo dar aula e dormir. tá E assistindo a aula aí, também. oi, Val, assistindo a aula, né? Real. Tá É, ele aqui. quer aprender também. É. E aí, olha só outros exemplos, minha gente, de palavras homógrafas. Se elas são iguais nas escritas e diferentes na pronúncia, vamos ver outros exemplos, ó. Colher, substantivo, e colher, né, a plantação. Gosto, substantivo, e gosto, verbo. Molho, substantivo, molho de tomate, né? O molho de tomate está vencido. Então, é molho, né? E molho. Eu molho as roupas sempre que as vejo seca,
secas. Então, são exemplos. E torre, ó, o substantivo a Torre Eiffel, né? E torre. Torre, Val, pra gente aí um ovo. A gente, menino, uma vez, uma pessoa, ela tentou me tirar de tempo com o verbo torrar, né? Eu participei de uma palestra que eram professores de língua portuguesa. E aí, quando eu citei o verbo torrar lá, todo mundo olhou assim para mim com uma cara e pasmem. Não tinham apenas pessoas do fogos de artifício. Não tinham apenas pessoas do Nordeste, não. Tinham pessoas de vários lugares do Brasil. E aí a gente se organizou em oficinas, né, grupos. E eu fui dar um exemplo com o verbo torrar, né? Eu acho que eles não tinham conhecimento que existia esse verbo, né? E o verbo torrar, geralmente, ele vem no modo imperativo, porque alguém sempre diz assim, eu vou torrar para a gente. Eu não sei se vocês de Salvador usam muito esse verbo, ou se vocês usam mais o verbo fritar, né? Mas torrar Fritar. é fritar, né? Ah, É, então, aqui é fritar. entendi porque eu fui Porque julgado. esse verbo, professor, torrar aqui na Bahia, ele é usado para duas maneiras. Pode ser, São, sim. pode ser para torrar, no caso, no caso de cozinhar Amendoim. de ir ao isso, ou torrar no caso de vender alguma coisa que a pessoa não quer mais, entendeu? É, eu Ah, vou torrar isso aqui. Tipo, eu vou vender. Eu entendi. vou Gente, que torrar meu interessante. celular. Interessante, viu? Gostei. Agora aqui esse torrar serve para indicar gasto. A gente é aqui de Pernambuco. Eu usei para no sentido de fritar porque eu estava no meio de professores de língua portuguesa. Mas torrar, que se eu digo assim, eu torrei tanto dinheiro, eu gastei muito dinheiro, entendeu? Assim, meu dinheiro se foi sem eu nem perceber. É tanto que minha mãe Mas diz aqui eu também sempre, falo assim. falam assim, pronto, minha Fala mãe sempre também diz, aqui. tu torra muito dinheiro na Shopee. Tu torra muito na Shopee. Então, esse torrar vem na variação linguística, de gastar, de sumir, fazer algo sumir. Só que existe o verbo torrar, né? E aí, quando eu citei o verbo torrar lá, todo mundo olhou e disse, professor, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí, um professor, né, metido a mestre, ele falou assim, vamos saber agora. Aí, colocou no Google, existe o verbo torrar? A vozinha do Google falou, verbo torrar, indicado quando se pretende indicar algo. Aí ele falou, não é que existe mesmo, professor? Pois lá no Rio Grande do Sul a gente não usa esse verbo, não. Aí eu falei, pois a gente aqui usa, só que para vários sentidos, né? Mas aí é um exemplo de palavra homógrafa, né? Igual na escrita e diferente na pronúncia. Torre e torre. Então, até aqui tudo bem, minha gente? Beleza, tô entendendo. Tranquilo. Ok, tranquilo e favorável. As palavras homófonas, elas serão aquelas que serão iguais na pronúncia, né? Porque o nome já diz tudo. Homófon, né? Vem de fone. Homófonas. Porque a gente escuta a pronúncia igual, né? Ascender de ATA e ascender de subir. Cauda de rabo, a cauda da sereia. E calda, o líquido doce. Eu prefiro calda de chocolate. Então, veja que aí tem essa, né, esse mesmo som, mas a escrita delas são diferentes. Ó, calda é com U, quando eu quero dizer que é o rabo. E quando eu quero dizer que é o líquido doce, eu tenho calda com L. Então, veja que tem essa diferenciação, que eu preciso ter esse cuidado na escrita. Não é porque tem o mesmo som que se escreve da mesma forma para a mesma coisa. Tá bom? Outro exemplo, vamos lá. Ó. Sinto, o acessório, e sinto do verbo sentir. Eu sinto muito por você. Então, o verbo sentir. O que é que você vai ganhar no seu aniversário? Um cinto, né? E você deixa a desejar com aquela pessoa. Um cinto muito ou Sinto um cinto muito. acessório, né, Val? É, sim. Pois é, a gente usa muito essa brincadeira aqui, né? O que é que você vai me dar no meu aniversário? Ah, eu vou te dar um cinto. Aí a pessoa diz, ai, tudo bem, mas é um cinto muito, porque eu tô sem dinheiro, torrei o dinheiro todo. Então, Os homônimos perfeitos serão aqueles iguais na escrita e na pronúncia, igual em tudo, né? Iguais em tudo. Caminho, verbo, né? Caminho, eu caminho. E caminho, o substantivo, a estrada. Na dúvida sobre, quando a gente tem essa dúvida sobre escrita,
a gente troca por palavras que são sinônimas. Por exemplo, no contexto, se eu tivesse dúvida de caminho, que é impossível porque se escreve da mesma forma do verbo caminhar, eu poderia trocar por estrada, né? Para eu não dizer assim, eu caminho no caminho, porque fica redundante, né? Veja que a gente trabalhou fica com eco, eu caminho no caminho. Então, o certo seria eu caminho na estrada, eu caminho na rua, sempre alguma palavra para fazer com que a gente contorne. Manga, a fruta, e manga da camisa, né? A manga da camisa está rasgada. A manga está podre. Então, veja que o que caracteriza é o sentido. Outro exemplo, morro, o monte, e morro do verbo morrer. Compreenderam? Agora, a gente fala dos parônimos, né? Que são aquelas palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, mas que serão diferentes no sentido, né? Marcos, então quer dizer que elas podem ser confundidas com os homônimos perfeitos? Sim, a diferença é que nos homônimos perfeitos a escrita são a mesma, a escrita é a mesma. E nos parônimos, né, a gente só tem palavras que se assemelham, né, que são parecidas na grafia, na escrita, e na pronúncia mais diferente de significado. Por exemplo, aprender. Conhecimento. Aprender é essencial para conquistar o mundo. Então, aprender no sentido de conhecer é essencial. É, foi preciso apreender todos os animais que estavam nas ruas para que fossem castrados. Então, veja, esse apreender, né? Apreender vem de ser apreendido, de apreender, capturar, tá bom? Outro exemplo, cavaleiro. Cavaleiro é aquele que cavalga, tá bom? Então, o cavaleiro é Harry Potter e o Cavaleiro de Azkaban, aquele filme que tem massa, né? A gente tem ali o cavaleiro. E cavalheiro é quando a mulher se refere àquele homem gentil, aquela pessoa que é gentil, é um adjetivo, certo? Então tem que diferenciar também. Você é muito cavalheiro, então é quando aquela pessoa foi gentil, né? E cavaleiro é a pessoa que cavalga em si, né? Que está sempre ali, uma pessoa que trabalha com ecoterapia, uma pessoa que faz hipismo, né? Que é aquele esporte de cavalgar e tal. Coro, música, né? Cantaram em coro. Então, eles cantaram em sincronia, cantaram a música em sincronia. E o couro será usado para produção de camisas. Ponto final. Couro, pele de animal, e couro, música. Soar vem de produzir som. E suar com U é de transpirar. Então, quando você disser assim, o sino suou, você precisa colocar dois Os, porque o sino balançou. Agora, quando você quer dizer eu suo muito, você coloca S-U-O. Eu suo muito. Tá bom? E não sou com dois Os, não. Porque senão você está dizendo que você se balança e produz um som. Você produz um som. Agora, se você diz com aquela pessoa assim, cara, você continua soando bastante. Aí você vai, se você escrever com O, esse soando, vai entender que aquela pessoa ou roncou muito durante a noite com você, ou aquela pessoa emite barulhos que você não gosta, né? Então, soar com O, lembra? Soar, som. E suar vem de transpirar. Até aqui tudo bem? Tranquilo. Tranquilo? Ok, minha gente. Deixa eu ver aqui. Cadê essa parte? Não, não, não. Aqui sim, vocês precisam. O emprego de iniciais maiúsculas. Durante a leitura dos textos de vocês, o que é que eu percebo? Alguns, não vou me recordar se foi a Val ou foi a Adriele, mas há algumas letras que, se vocês Foi eu lembrarem, não. acho que não foi você, Val. Acho que foi você, Adri. Sobrou para você, tá? Você não se manifestou? A Val, vixe. A Adriele, vixe. Adri, tipo assim, algumas letras a gente precisa colocá-las sem, por exemplo, o O.
a gente sempre tem que fechar a perninha no meio. Porque se eu não fechar a perninha no meio, automaticamente dá a entender que é um A, né? Da mesma forma, acontece com o emprego das iniciais que são maiúsculas. Por exemplo, eu não posso empregar qualquer palavra com inicial maiúscula. A gente vai ver aqui, deixa eu passar aqui a tela, deixar o chat, que nós utilizamos iniciais maiúsculas nos antropônimos reais ou fictícios. O que é um antropônimo, professor? São nomes de personagens, né? Ou, né, na verdade, nomes de personagens, melhor dizendo, para bugar a cabeça de vocês. Branca de Neve, Dom Quixote, Pedro Silva, ou nos topônimos reais ou fictícios, né? E também os antropônimos, minha gente, referem-se aos nomes de pessoas, tá bom? E os topônimos, nomes de lugares. Os topônimos reais ou fictícios, né? Rio de Janeiro, Brasil, Atlântida. São exemplos que devem vir grafados, porque eles são nomes próprios, são substantivos próprios, certo? Também são usados, né, iniciais maiúsculas dos nomes mitológicos. Thor, Netuno, Dionísio. Então, exemplos aí, né, de seres mitológicos, porque, de certo modo, eles foram grandes nomes. Então, eles têm que ser grafados com iniciais maiúsculas. Nos nomes de festas e festividades, festa junina, Natal, Páscoa, nos nomes de instituições, Instituto de Pensões e Aposentadorias da Previdência Social. Então, deve se grafar sempre. Professor, então quer dizer que não vai grafar a preposição de não? Não. Preposições e artigos não são grafadas em iniciais maiúsculas, certo? Então, se eu digo assim, Ministério da Cidadania, eu só coloco em inicial maiúscula o M de Ministério e o C de Cidadania. Então, Ministério, em maiúsculo, da, D minúsculo, Cidadania, maiúsculo, né? Inicial. Também vamos utilizar, né, inicial maiúscula nos pontos cardeais ou equivalentes. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Tá bom? Em siglas, símbolos ou abreviaturas internacionais. ONU, que significa o quê? Valendo R$ 1 para quem acertar o que significa ONU. Organizações das Nações Unidas. Muito Essa bem. oferta aí tá muito barata. Tá Um muito real? barato. Por isso que você não quis participar, né, Val? Tá Então, muito barato. ONU, né? H2O, senhor, né? SR, que significa senhor, e doutor. Em títulos de publicações, o Globo, jornal, e o Pequeno Príncipe, tá bom? Então, sempre a primeira inicial será utilizada. Lembrando, a gente está falando aqui de inicial, tá bom, professor? Então, quer dizer que o Globo, eu não vou precisar colocar o Globo maiúsculo, não, não vai precisar, tá? Inclusive, eu já vi na redação de vocês dois, Val e Diego, vocês utilizaram a redação a UOL, né? E a UOL vocês colocaram em letra maiúscula. Não, você, Val, colocou em letra A maiúscula, a UOL, primeira a primeira, foi, né? foi. Isso. Então vocês estão certos. Já ia julgar vocês, tá vendo aí, ó? Coisa já na minha cabeça. Eu Tá achava vendo? que ia julgar já. Peguei a redação do É a Diego, primeira. 3h30 da manhã. Foi 3h30 da manhã, né, Diego? Aquele dia, sexta. Foi 13h30 da manhã. 3h30 da Não, manhã. Foi sexta não, sábado. sábado. Foi a coisa mais louca da minha vida, viu? Enquanto professor, nunca vou esquecer. E do nada, assim, eu interagi de boa. Peguei a redação dele, fiquei lendo ali, já fiz as correções. Mas aí, próxima aula, eu entrego, Tranquilo. certo? Emprego de iniciais maiúsculas no começo de um período, ou seja, da frase, no começo do verso ou citação direta. Essa citação direta é a que vocês usam na redação, tá bom? Então, ó, disse o padre Antônio Vieira, estar com Cristo em qualquer lugar, ainda que seja no inferno, é estar no paraíso. Então, disse, né, é inicial maiúsculo aqui.
Padre Antônio Vieira, tem que vir inicial maiúscula, porque padre, né, ele é um nome que designa um conceito que é o quê? Religioso, então deve vir sempre em inicial maiúscula. E Antônio Vieira, que são substantivos próprios, né, nomes de pessoas, então já deve vir em inicial maiúscula. Usa-se também, ó, nomes religiosos, conceitos religiosos, políticos ou nacionalistas. A igreja, a república, o Estado. Estado também, quando se refere à política, deve vir com o E maiúsculo, tá bom, minha gente? A justiça, o nacionalismo, cristianismo, patriotismo, tá bom? Nacionalismo significa aquela pessoa que briga muito pelo país dela. Cristianismo, há pessoas que são adeptas, né, às religiões cristãs. E patriotismo, aquela pessoa que defende os conceitos da pátria, né? Aquela pessoa que valoriza o conservadorismo, que valoriza a pátria de um modo geral. Ainda assim, ó, inicial maiúscula, nos corpos celestes, Sol, Marte, Lua e Terra, nos nomes de eras históricas ou épocas notáveis, pré-história, Idade Média, Revolução Industrial. Nos nomes que designam artes, ciências, disciplinas, português, matemática e ciências contábeis. Então, história, geografia, inglês, sempre terão as iniciais maiúsculas, tá bom, minha gente? Só um minuto que eu perdi a parte. Achei. E aí, como é que deve se seguir o texto dissertativo do enseja, né? Primeiro, minha gente, eu acho que eu até vacilei, perdão pela palavra, porque eu já era para ter trazido esses modelos, né, de textos para vocês antes de vocês terem feito a introdução, a primeira introdução de vocês, para vocês verificarem como é que fica cobrado, né, como é que é o padrão do enseja. E aí, antes de tudo, para a gente fazer qualquer redação, a gente precisa conhecer o modelo do texto. E a redação do Enseja segue um modelo do texto dissertativo argumentativo que contém três partes, como todos nós já sabemos. Contém uma introdução, possuindo de 5 a 7 linhas, em apenas um parágrafo. Contém um desenvolvimento, dois desenvolvimentos, na verdade, cada um contendo de 5 a 7 linhas em parágrafos diferentes, e uma conclusão que contém de 5 também a 7 linhas. É importante entender que cada parte destas deve ser estruturada e que possuem elementos que devem ser incluídos em cada uma delas. Em seguida, né, é preciso ler o tema atentamente. Antes de começar a escrever, é fundamental ler e compreender bem o tema proposto. Toda a ideia de redação, minha gente, ela vem com um texto motivador. E o texto motivador, ele não está ali só por estar, ele não está, tá bom, minha gente? Ele está ali para que você tenha compreensão dele e ele te ajude a nortear o que é que você vai discutir. Agora, se você pegar o tema, não lê o texto motivador, e vai escrever, e depois você vai ler o texto motivador, isso pode lhe trazer sérios problemas, tá bom? Então, sempre leia o texto motivador, depois você vai, né, para a escrita do texto, certo? Então, antes de começar a escrever, é fundamental ler e compreender bem o tema proposto, bem como os textos motivadores. Isso ajuda a garantir que a redação esteja de acordo com o que foi solicitado e que também os seus argumentos apresentados estejam relacionados ao tema, né, à temática. Antes disso, depois da leitura e da antes de escrever, na verdade, deve fazer um planejamento. Então, vocês recebem uma folhinha de rascunho, no qual você pode escrever 90 linhas ali. Mas aí, você, quando for passar para a folha oficial, deve resumir aqueles pontos, tá bom? Antes de começar a escrever, é importante fazer um planejamento da redação, definindo os principais argumentos que serão apresentados e a estrutura que será seguida. Né? Desta maneira, aqui,
Desta maneira, minha gente, vocês conseguem garantir que o seu texto ele está com uma boa organização e também com coerência. E aí a coerência, gente, nada mais é do que o sentido que você estabelece no seu texto, certo? O sentido que você estabelece no seu texto é o que garante que seu texto ele estará formulado corretamente. Use argumentos consistentes. Os argumentos apresentados na redação devem ser consistentes e bem fundamentados, com exemplos e evidências que ajudem a sustentar a posição definida. Por último, revise e corrija. Depois de escrever a redação, é necessário revisar e corrigir possíveis erros de gramática, ortografia e pontuação. Isso ajuda a garantir que a redação esteja bem escrita e que a mensagem seja clara e objetiva. E este é o nosso papel de hoje, né? Vocês vão produzir a conclusão. Diego entregou introdução, uma parte do desenvolvimento, faltando a outra parte do desenvolvimento. A Val me entregou, teve um probleminha que ela disse que vai fazer, né? Mas está um pouquinho cansada devido à prova, compreendo. E a Adriele estava aí na luta, fazendo a dela hoje. Fazendo a dela hoje, né? E aí, o que que acontece? Eu preciso que vocês na próxima... Não, mas é amanhã a próxima aula, tá em cima já. Mas eu preciso que vocês façam. Porque daqui para o dia 25 vai chegar, minha gente, o dia da redação. E aí vocês têm que ter para mim poder dar o aval, de 0 a 10. Eu estou pegando por partes de vocês direitinho. Aí eu tenho que pegar o texto completo de vocês para que seja fechado nota 10, né? E aí hoje a nossa proposta é a produção de quê? Da conclusão. Ó, da conclusão. Na conclusão a gente vai utilizar... Não, essa conclusão não. Aqui, ó. A conclusão do Lázaro, né, que fez o ensejo e fechou 10. Ele diz: a partir dos fatos apresentados, é possível concluir que a visão sobre consumir de forma consciente tem se tornado cada vez mais comum. Dessa forma, torna-se melhor a relação homem-natureza, de modo que todos tendem a sair ganhando. Quando a gente tem um problema que ele foi solucionado por nós durante a escrita, aí a gente pode citar desta maneira, né? Quando é algo que vai ser resolvido pelo governo, aí você tem que dizer, a partir dos fatos apresentados, é possível concluir que cabe ao governo agir de maneira consciente, agir em parceria com o Ministério da Educação, através de palestras, através da garantia do conhecimento, garantindo a acessibilidade, fomentando que pessoas estejam em contato com esse consumo, que vejam na prática. Então, a nossa atividade de hoje, né, é para que vocês, eu vou liberar vocês agora, vocês vão produzir a conclusão. E aí vocês podem produzir ela à parte do texto de vocês, porque vocês já devem ter a introdução, né? A gente trabalhou em 3 blocos, né? Introdução, desenvolvimento e a conclusão. E para vocês, qual foi desses blocos o mais fácil? Qual está sendo, né, o mais fácil? É mais fácil a introdução, apresentar o tema? É mais fácil o desenvolvimento, procurar um dado histórico para colocar ali? Ou a conclusão, saber quem vai solucionar o problema? Um dado histórico. O desenvolvimento, né, Val? Eu acho que varia bastante, sabe, por pessoa. Porque, por exemplo, se a pessoa ela não assiste, ela não é bem informada, ela vai ter problemas quanto à questão de selecionar esses dados. Então, assim, para você é fácil porque você já vive conectada às notícias. Entendeu? Para mim, eu acho mais Beleza. fácil a introdução. Não é tão fácil, né? Mas, tipo assim, a gente procura, pesquisa e tal, Aham, entendeu? verdade. Então, minha gente, eu vos liberarei agora. Vocês vão cuidar nessa parte da conclusão. E 8h30, quem conseguiu, vai lá. Não é para entregar hoje. Vocês podem fazer conforme o tempo de vocês. Mas na hora que eu disser assim, gente, a conclusão, vocês têm que dizer assim, professor, tá pronta. Professor, tá beleza. Professor, tá finalzinho, só uma linha. Fazer que nem meus alunos. Professor, falta só uma linha
uma palavra. Eu digo, tá bom, deixa eu ver. E eles procurando ali, sem que não tem nada. Sendo que nem fizeram, minha gente. Vocês verem como é, viu? Professor, tô achando não. Deixa eu procurar. Página por página, minha gente, não tem nada. Mas eu sei que vocês não são assim, tá bom? E aí, eu libero vocês agora, desejando uma A boa minha, noite. Sim, a minha parte ficou o que mesmo? Para o segundo desenvolvimento. segundo desenvolvimento, né? E agora a conclusão. Você tinha me apresentado a introdução, o primeiro desenvolvimento. O Diego também. E Segundo a Adri... desenvolvimento e conclusão, no meu Isso, caso. isso. E a Adriele, ela vai procurar organizar o texto dela, que ela disse que está finalizando. O texto dela estava ok, muito boa a argumentação, porém, ela misturou o desenvolvimento um com o 2. Aí acabou que ficou cansativo, porque ela, acho que ela usou, foi umas 10 linhas, não foi, Adri, para você fazer aqueles dois desenvolvimentos. Aí você untou os dois. Aí você vai agora só separar eles. Não vai mudar nada de palavra. Vai só separar. O meu ficou faltando o que, professor, que você falou? O seu, Diego, é só você acrescentar mais 5 linhas de outro desenvolvimento que você fez introdução e um desenvolvimento. Aí você vai agora. Hum, Mais 5 linhas. Eu vou recomendar um aplicativo para vocês, muito bom. Caso vocês estejam hum, escrevendo pelo celular, como é seu caso. É o Google Docs, do Google Doc. hum, Ele é muito bom para você escrever a redação. Ele não trava, ele é muito bom. Porque o aplicativo do Word no celular, ele fica dando umas travadinhas chata. E a tela hum. cresce. Não, mas o meu eu tô fazendo pelo notebook. Ah, tá fazendo pelo notebook, né? É bem Ótimo. mais fácil. Ah, mais fácil. Verdade. E eu é no punho mesmo. É no punho. É porque minha Pois é, caligrafia é horrível. você aí com seus privilégios, viu, Diego? Você é É, mas muito... eu já gastei umas 3 páginas aqui já, rabiscando e jogando fora. É Não é não, é tão que minha simples caligrafia é assim. horrível. Minha caligrafia é só a graça. A minha também é. É verdade. Aí, minha gente, eu até libero vocês agora por uma questão também de descanso. Vocês vão resolver essa parte. É, às 8h15 eu estou entrando em reunião, por isso eu estou liberando vocês um pouquinho mais cedo. Tem, mas aí no meu caso aí, existe algum problema eu entrega na sexta? Não, vocês podem fazer conforme o tempo de vocês, contando que na hora, eu vou pegar de surpresa, tá? Na hora que eu disser assim, gente, a redação, aí vocês têm que me encaminhar, beleza? Certo, é porque, tipo assim, esses 2 dias que tem prova, né? Uma no dia Amanhã 17, também outra tem? no dia. Não, 17 e 18. Sim, Aí eu vou procurar me concentrar mais nelas, entendeu? Por pronto. isso que eu tô falando na sexta, porque na sexta não tem, Aham, certinho. Ok, viu? aham, Pra certinho. falar a verdade, né? Não vou enganar, vou dizer, vou fazer e ficar enrolando. É verdade, verdade. É, a Adri disse que usou o 7. Ah, pronto, Adri, muito bem. Aí você vai agora só abrir parágrafo. Lembrando, gente, o parágrafo tem que ficar igual, viu? Tem que ficar igual, 7 tá certo? linhas. Isso. Ai, meu Deus, tá Hum, certo. Aí, então, no que caso, Pronto. isso aí eu vou ter que fazer o quê? Pesquisar, falar sobre um outro assunto, mas porém no mesmo tema, né? Isso, desenvolvimento 2, isso mesmo. E a conclusão você vai dizer quem é que pode solucionar o que você falou no desenvolvimento, É, beleza, então. beleza? Então, minha Deu. gente, uma boa noite para vocês, até tá mais, bom? professor. Boa Boa noite. noite. Uma boa Vou noite, ver se bom eu concluo o meu descanso. ainda hoje. Amanhã Boa nós noite a estamos juntos todos novamente, tá certo? e Tranquilo. uma boa reunião. Vai lá, eu não vou te atrapalhar mais, não. Até Tchau, até mais. amanhã. Até mais, Adriane, para você também, que eu tenho fé em Deus, que daqui para quando a aula encerrar, as nossas aulas se encerrarem, eu vou ouvir sua voz, ouvir seu sotaque baiano. Ao menos dizendo assim, boa noite, professor. Olá, ela, kkkk. Tá certo. Tchau, tchau, minha gente. Um abraço. Tchau.